Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast do Bispo. É uma alegria recebê-los aqui no nosso programa, um programa especial, programa do Dia Internacional da Mulher. Eu vou confessar para vocês que esse é o programa mais florido que nós já fizemos aqui no nosso podcast. E hoje temos a honra de receber duas personalidades da sociedade natalense, da política natalense. Estão conosco Amanda Dias, primeira-dama de Natal, juíza, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Jefferson. Boa noite a você. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Está conosco também a secretária de Educação do município, Cristina Diniz. Seja muito bem-vinda, professora. Boa noite, Jefferson. Boa noite, doutora Amanda e todos os nossos ouvintes do podcast. Ótimo, ótimo. Para a gente começar o nosso programa, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, aqueles que mantêm o nosso programa no ar. Falar dos nossos patrocinadores é falar de Rafael iPhone. Gente, você que está procurando iPhones com preço, qualidade e garantia, lá na Rafael iPhone você vai encontrar um melhor mix de produtos da cidade, iPhones com procedência, para você não cair em pegadinha, né? Lá em Rafael iPhone, você sabe, tem um melhor atendimento com o meu amigo Rafael. Você vai procurar através do Instagram e vai ver vários depoimentos de clientes que estão satisfeitos com a Rafael iPhone. Falar também da Autoescola Paiatis, meu amigo Nelson. Forte abraço, meu amigo Nelson. Autoescola Paiatis para você trocar a sua habilitação, para você fazer a sua habilitação em tempo recorde, com carros novos, com professores qualificados e com toda a garantia que você precisa. Lá na Autoescola Paiatis, você não precisa da entrada no Detran em casa, tá? Pode ir lá na Autoescola que eles fazem todo o processo para você já sair dirigindo. A Autoescola Paiatis, a nossa autoescola para você tirar a sua habilitação. Fala também do outro patrocinador, é a Gigaflash Telecom. Atenção, Zona Oeste. Atenção, Lagoa Nova, você que está precisando de internet 100% fibra ótica, lá na Gigaflash Telecom, você vai encontrar maior velocidade, maior estabilidade para você fazer a sua conexão, para você assistir suas séries favoritas, para você acessar suas redes sociais. Na Gigaflash Telecom você vai encontrar. Obrigado, meu amigo Denis. Fala também da Agência 084, meu amigo Luan Xavier. É muito patrocínio, né, gente? Meu Deus do céu. A Agência 084, meu amigo Luan Xavier, um forte abraço, a melhor agência do Rio Grande do Norte. Enfim, os nossos patrocinadores, obrigado a cada um pelo apoio. Graças a vocês, nós estamos no ar. Vamos começar o nosso bate-papo aqui simples e objetivo, falar da infância das senhoras, né? Um dia de hoje, Dia Internacional das Mulheres, eu fiz questão de trazer duas mulheres que se destacam na sociedade e vocês são bem-vindas aqui demais aqui no nosso programa, tá bom? Como é que foi a infância da senhora, dona Cristina? A senhora nasceu aqui em Natal, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci em Natal, minha mãe é de Natal também, porém meu pai de Caicó. Então eu tenho uma ligação afetiva muito grande com Caicó, com a família dele. Mas minha infância foi no eixo Natal, Rio e Brasília, visto que, à época, papai trabalhava na Receita Federal e algumas vezes foi convidado para assumir algum posto, né, nessas cidades e parecia militar, mas não era. Mas nós nos mudávamos frequentemente para que pudéssemos acompanhá-lo. Então, eu sou a filha mais velha de uma família de 3 filhas mulheres, 7 anos mais velha do que a minha segunda irmã. A senhora tem aquele sotaque um pouco misturado, né? Brasília, Natal, Rio de Janeiro, né? Um pouco de cada, né? Ficou ali no meio termo. Eu estive aqui com Carla aqui, Carla disse que ela disse, ó, eu morei um pouco no Rio, fiquei um pouco em Natal, eu fiquei com um sotaque ali da Bahia, no meio termo, né? Foi igual a senhora também? Não, me considero mesmo natalense, né? De coração. Até porque nós paramos, né? Realmente Natal no início dos anos 80, eu era nova ainda, né? Estava na adolescência, com 15 anos de idade. E daí em diante, eu permaneci em Natal, né? Fiz minha vida profissional toda aqui em Natal, acadêmica também. Então, assim, a minha infância foi meio que uma infância não muito vivida em termos de brincadeiras, de subir em árvore,
porque eu estava sempre nessas cidades maiores, onde já não existia, àquele tempo, esse tipo de brincadeira. Mas também fui muito amada, muito mimada, porque fui filha única por muito tempo. E 7 aí, anos, né? além disso, meus pais moravam com o ex-governador e Monsenhor Valfredo Gurgel, que era senador da República em Brasília, depois voltou, foi governador, e eu era a criança da família. Um grande caicoense, né, Valfredo Grande Gurgel? caicoense, e eu, como se fazia o papel de neta. Então, ele não deixava mamãe brigar comigo, ele não deixava eu ficar de castigo, nada disso. E eu fui sendo criada meio mimada. Mas depois as coisas entraram no eixo, porque a gente vê que a vida não pode ser assim, de muita proteção, não é? Então a política sempre esteve presente na sua casa, né? A senhora sempre viu, desde a infância, vendo o governador, o grande governador, o senador Valfredo Gurgel, na sua residência. Eu na residência dele, né? Sim. Porque como ele era padre, não tinha uma primeira-dama. E a minha tia, irmã dele, tia Sina, assumiu o comando da casa e papai foi convidado para ser secretário de Finanças na época. E tínhamos só eu, papai e mamãe e ela. Então, morávamos naquela casa, na Hermes da Fonseca, que era a casa do governador, à época, bem ali já próximo da ABB. Sim. Né? Morávamos ali. E a política sempre foi realmente algo muito forte. Papai, alguns anos depois, foi candidato a deputado federal pelo MDB. Não se elegeu por poucos votos, mas eu sempre tive, da família, eu sou a mais chegada realmente aos bastidores da política. Eu gosto muito, muito mesmo. É um privilégio muito grande. Na sala da sua casa, vários políticos, várias decisões foram tomadas, né? E eu acredito que foi uma grande escola para a sua vida, né? Isso aí? Exatamente. Um político, à época, né, não tinha essa coisa de governador com casas enormes, recebendo muita gente, fazendo festas. O padre era muito recatado. Então, assim, eu me recordo de alguns momentos, né, em que ele recebia o pessoal lá. Lembra de algum mais especial? Ia para um terraço, assim, ele fumava bastante, tanto que morreu de câncer de pulmão. E ele tomava ali se não me engano, era um control ou algo assim. Servia ali e depois dizia, vamos, pessoal, todo mundo, que eu já vou me deitar. Tipo, 9 horas da noite. Ele é bem direto, né? Não tem negócio. Caicoense é assim, né? Chegou a hora, tchau. Mas realmente eu aprendi muito, né? Acho que criança, a gente sabe que criança, os primeiros anos de vida são, assim, de fundamental importância. Você capta, você aprende, você absorve, não é? Aquilo que está no seu meio. É o que leva para toda a vida, né? Exatamente. E eu acho que por ter vivido isso, e minhas 2 irmãs que vieram depois já foi próximo à morte do Monsenhor, elas não viveram esse momento do governo dele. Eu acompanhava, ia para as missas com ele, que todo domingo de manhã ele entrava no Fusquinha e íamos à missa. Eu, tia Cíndia e ele. E ele celebrava a missa ali na Igreja Bom Jesus, ou na Catedral. Né? Saber desses detalhes. É uns detalhes importantes. E assim, e é interessante também que é uma coisa inimaginável para mim, um governador andando de fusquinha. É inimaginável também um padre fumando. Eu nunca vi um padre fumando. E de batina. E de batina, né? Gente do céu. Histórias sendo reveladas aqui no nosso podcast. Doutora Amanda, a senhora nasceu em Natal, mas a sua infância não foi em Natal. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí. Pois nascida aqui em Natal, com 2 anos e um pouquinho, nós fomos morar no interior, porque meu pai passou no concurso para cartório e assumiu o cartório em Jardim de Piranhas, que fica um pouquinho depois de Caicó. E nós fomos morar em Jardim de Piranhas. Fiquei lá os primeiros anos de vida, até próximo aos 7 anos de idade. E próximo aos 7 anos de idade, como Caicó era uma cidade mais desenvolvida,
e proporcionava escolas melhores. Meus pais resolveram, em razão disso, para me proporcionar um estudo melhor, resolveram ir morar em Caicó. Então, até 6 anos e meio, 7 anos, eu morava em Jardim de Piranhas. E depois, a partir de então, a gente foi morar em Caicó, para eu poder estudar lá no Educandário Santa Terezinha, que é da mesma congregação da escola, do Colégio das Neves, aqui em Natal, que também tem outra congregação similar em Açu. E meu pai ia e voltava todo dia para dar expediente em Jardim de Piranhas e a gente ficava em Caicó. Mas eu recordo bem, inclusive, recentemente estive lá em Jardim de Piranhas para ver novamente o que eu via constantemente na minha infância. Matar a saudade, né? Matar a saudade do Rio Piranhas, com água. Com água. Então, assim, para mim foi emocionante a chegada das águas, porque marcou, essas águas do Rio Piranhas marcou a minha infância. A senhora que viveu a seca de perto, que conheceu as dores, conheceu as histórias de vida, e aí quando retornar e ver a água, é uma vitória muito grande, né? É uma vitória grande. Confesso até que a emoção bateu tão forte que cheguei a chorar. Porque eu vivenciei nesse período de 2 anos e meio a 7 anos, o rio cheio, onde as pessoas dali, em Jardim de Piranhas, a atividade econômica era voltada à tecelagem. Então, assim, essas pessoas se serviam daquele rio para as mais diversas atividades, seja para tecelagem, seja para agricultura, pecuária. E eu participei daquilo de perto, eu vivenciei, eu tomei banho naquele rio, né? E durante muitos anos eu vi ele seco com pouquíssima água. E ver ele agora novamente com água suficiente para que as famílias que lá ainda moram possam voltar a sobreviver sem o castigo da seca, é muito emocionante. Foi muito emocionante para mim. Talvez um natalense como eu não tenha a ideia da importância de um rio para uma cidade, né? A gente está acostumado aqui em Natal, Rio Pontendi e tudo mais, mas quem é do interior, quem convive com a seca, com o sertão, sabe que o rio é a vida, né? É a questão do sustento através da pescaria, é através do lazer para a criançada e tudo mais. E muito emocionante esse relato da senhora, porque assim, nós estamos vivendo um novo tempo aqui no nosso estado com as chegadas das águas do Rio São Francisco, né? Uhum. Mas aí, a senhora sempre teve a educação como prioridade, os estudos e tudo mais. Isso lhe atrapalhou nas brincadeiras de infância ou não? Sempre Não, soube a minha dissimular? recordação de infância é maravilhosa. A minha infância foi bem vivida. Não sei se atribuo hoje, depois da maturidade, a essa residência no interior, em Jardim de Piranhas, em Caicó, porque nós brincávamos na rua, andando de bicicleta, tinha muitas crianças. Hoje em dia, quando eu vejo aqui em Natal prédios que as crianças brincam, muitas crianças às vezes moram no mesmo prédio, e que hoje a infraestrutura dos prédios proporcionam para as crianças uma boa infraestrutura, justamente para elas poderem brincar dentro dos muros dos condomínios, eu brincava nas ruas de Caicó, nas ruas de Jardim Piranhas, de bicicleta, de tica-tica, de esconde-esconde, de barra-bandeira. Então, assim, minha infância foi Barra-bandeira, viu? Nossa, saudável. aí foi saudável aí, viu? Poxa E hoje vida. eu relato isso para os meus filhos e eles ficam, assim, encantados. Eu acho que eu vi um meme um dia desse no Facebook que dizia o seguinte: antigamente os pais mandavam os filhos para dentro de casa. Hoje em dia os pais mandam para fora, vá para fora de casa, porque fica muito ligado às vezes nas redes sociais, na internet, né? E perde esse tempo da infância e tudo mais. Mas eu, graças a Deus, também aproveitei muito a infância. Na rua é fundamental essas brincadeiras que as senhoras mencionaram. Mas aí, dona Cristina, como é que a senhora escolheu a pedagogia? Conta um pouquinho como é que foi essa escolha da sua profissão. A senhora é professora, formada pela universidade, secretária da educação, mas houve uma escolha lá atrás. Como é que foi essa escolha? Diga aí, conta pra gente. Lá atrás, nessa mesma casa que eu citei, existia uma biblioteca no
ao lado desse terraço que eu falei que o Monsenhor ia à noite. E lá eu brincava de escola. Então, Já era uma professora para as crianças lá, eu né? botava minhas bonecas. É uma professora profissional. Eu botava minhas bonecas e ia dar aula. Poxa Dava vida. aula, aí Brigava com alguma brigava, boneca? aí às vezes mamãe chegava, tinha uma de cabeça, bastava de castigo. Meu Deus do céu. Então, assim, em nenhum momento da minha vida eu titubeei quando chegou a hora de escolher a minha profissão. Já tinha um foco, já estava definido. Já Já, tinha né? certeza, já tinha certeza absoluta que era a pedagogia, né, a educação. Sempre me encantou. A senhora teve essa certeza também, doutora Amanda? Já estava definido, já estava... Não tive essa certeza que minha amiga, professora Cristina, não. A senhora não colocava, fazia um juizado com as suas bonecas também não, né? Pelo amor de Deus. Não, passei por vários estágios. Meu primeiro estágio foi de ser professora. Eu acho que, assim, muitas crianças, quando se deparam, começam a ser questionadas, o que você vai ser quando crescer? Né? Que eu acho que toda criança escuta. Aquela dúvida forte, né? De um adulto. O que você vai ser? Você já sabe o que é que você vai ser quando crescer? A primeira coisa que eu respondi realmente foi ser professora, que eu acho que é o primeiro ídolo da gente em termos de profissão. É o que está mais próximo da gente, É né? o que está mais próximo, é o que a gente primeiro conhece, a gente se encanta, porque professor realmente é uma profissão belíssima, maravilhosa. Eu digo isso constantemente nas reuniões dos meus filhos, porque não é fácil ensinar os professores que ensinam com salas cheias, a crianças principalmente, que não têm a mesma postura de um adulto, né, de se concentrar, de se manter ali firme durante o horário da aula. É, assim, uma profissão muito digna, que merece muitos aplausos e muito respeito. O professor é que forma todas as profissões, né? profissões. Então, assim, é a base de todo o processo. A educação, na verdade, é tudo, né? Para se ter alguém que faz... Um metalúrgico, precisa de que alguém ensine a ele. Para ter alguém no hospital servindo, precisou que alguém estivesse lá, né? Mas eu não pude deixar esse ponto que a senhora falou, deixar despercebido. A senhora faz reuniões com os seus filhos para ter uma questão de um controle maior com relação aos estudos, né? Uhum. Muito bom, parabéns. Eu acho que é uma coisa bacana essa integração, até a secretária de Educação, muito importante a senhora estar aqui, a integração pais, alunos, escola. Conta pra gente qual a importância disso. Fundamental, na realidade, visto que nós estamos trabalhando com crianças, com jovens, e que a família ela tem um peso muito grande, não é? Então, assim, a escola precisa da família tanto quanto a família precisa da escola. Nós, da Rede Municipal da Educação de Natal, procuramos trabalhar com essa integração sempre, tendo os conselhos, não é? Onde os pais participam, reuniões de pais, nós vamos às escolas, a própria secretaria, muitas vezes para conversar. Então, é isso, é um trabalho contínuo, porque não adianta a escola fazer a parte dela quando a família não faz, ou vice-versa. A educação, ela é realmente uma via que precisa da família para que se concretize. É uma construção, é uma união, É um né? tripé, né? Exatamente. Quando um vai mal, os outros não... A escola não consegue fazer o papel que os pais têm na educação dos filhos, né? Não consegue, nem deve fazer, porque, assim, pai e mãe e irmãos são família, né? Então, tem um papel determinado, né? Tem um papel afetivo muito grande com aquela criança. E o papel da escola já é o de levar também a afetividade, também o carinho, também o amor, mas os conhecimentos, não é? Que já são conhecimentos sistematizados, organizados historicamente, não é? Para que esse aluno tenha acesso. Então, é importante que nem os pais coloquem para a escola o papel que a família deve fazer, nem a escola coloque para os pais o papel que ela deve fazer. Eu queria ouvir a opinião das senhoras no seguinte, hoje a gente tem uma sociedade que mudou, né? Está muito mais rápido hoje a informação,
a globalização, né, tem os seus defeitos. Como vocês avaliam essa questão da ausência dos pais na educação dos filhos? Vamos abrir um parênteses, a gente está comemorando o Dia Internacional das Mulheres, um dia tão importante que estamos falando de mães. Existe uma lacuna hoje com relação aos pais e aos filhos, essa aproximação? Será que as redes sociais assumiram um papel de educação nos filhos? Vamos debater esse tema aqui rapidinho. É um podcast aqui, a gente fica à vontade para a gente comentar. Surgiu um tema, a gente coloca. Como explicar essa lacuna dos pais na educação dos filhos? Eu acredito que, na minha concepção, essa globalização, esse uso excessivo das ferramentas, seja de telefone, através de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de jogos, a facilidade das crianças, dos adolescentes terem acesso a esses jogos que antigamente era diferente, o pai tinha que comprar um videogame, né? Então, era diferente. Então, isso preenche muito o tempo dos pais e o tempo das crianças, dos adolescentes, e realmente eu acho que está havendo uma interferência nessa comunicação. Pais, filhos e a sociedade como um todo. Isso eu acho extensivo até aos amigos, que muitas vezes o que a gente vê é numa casa, num restaurante, as pessoas estão juntas e ao mesmo tempo estão separadas, porque elas estão juntas fisicamente, mas cada um no seu celular, seja conversando com outra pessoa que não está naquele ambiente, seja jogando, seja postando fotos. Então, eu acho que, realmente, apesar de ser um meio que aumenta a divulgação das notícias, elas chegam mais rápidas, as notícias boas e as ruins também, né? Então, lógico que tudo na vida da gente tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom de tudo isso é a gente ter acesso rapidamente a várias informações que antigamente a gente não tinha e acaba tendo acesso a uma gama enorme de informação de todos os lugares, ao nosso redor, próximo e distante. E, ao mesmo tempo, tem esse distanciamento que as pessoas não têm mais, como tinham antigamente, um aconchego. Eu acho que falta esse aconchego. Aquele momento do almoço, aquele momento do jantar, né? De conciliação, de aproximação, né, doutora Cristina? Como é que a senhora vê essa questão das redes sociais? Eu concordo plenamente com a Amanda. Eu considero que é importante, não é, esse avanço tecnológico, né, das redes sociais. Nós temos acesso às notícias em tempo real, não é? Mas o uso excessivo é prejudicial. É prejudicial tanto dentro da família, como a Amanda falou. Muitas vezes eu estou na casa dos meus pais, por exemplo, e minhas irmãs e meus filhos, e quando eu olho, a não ser meu pai e minha mãe, que já são mais idosos e usam menos, está todo mundo no celular. Ou seja, ninguém está ali. Está na mesma sala, mas é? Conectado em outra coisa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho, inclusive, que aos pais que tenham um esclarecimento, né, um nível de compreensão melhor, cabe a eles esse papel também de delimitar um pouco a quantidade de tempo que seu filho vai ficar usando essas redes sociais, a quantidade de tempo que ele teria para fazer outras coisas, né, para estudar, para brincar com outras coisas. Então, acho que o papel da família também é muito esse, porque tem muitos pais que deixam as crianças porque é mais cômodo, porque não preciso fazer nada, né? Eu não preciso estar conversando, não preciso dedicar o meu tempo, e aí deixam essas crianças e jovens tendo acesso a todo tipo de informação. Aprende tudo sem filtro, né? Exatamente. Quando a professora Cristina falou agora das crianças brincarem, eu recordei imediatamente, recentemente, agora nas férias, no mês de janeiro, eu estava com 4 ou 5 crianças na minha casa, todos quase da mesma idade do meu filho mais novo, que tem 12 anos, e todos jogando o tempo todo, todos jogando na sala. E teve um dia que eu acho que choveu bastante e passou o dia faltando energia.
Quando foi no final do dia, eu dei graças a Deus que passou o dia todo sem energia, porque esses meninos saíram da sala, começaram a brincar, começaram a jogar futebol, a correr e a pular. E eu estava vendo crianças sendo crianças, como um dia eu fui criança. Faltou energia, voltou tudo ao normal, como a gente é acostumado, né? Que coisa boa, né, Amanda? Esse Isso é muito momento. bom. Eu cortei, mas eu vou voltar ao tema. A senhora escolheu o direito e como a senhora foi eleita, perdoe, a senhora foi aprovada uma das juízas mais novas da história do Rio Grande do Norte. A senhora sofreu preconceito no início por ser mulher, por ser nova nessa época, num ambiente que costumeiramente é masculino? Como foi? Sofri. Conta pra gente. Realmente, você leu sobre a minha história, não foi? Na verdade, é um pouco difícil saber de doutora Amanda, porque assim, a gente procurou e não tem, né? Nas redes sociais. Mas enfim, os nossos produtores conseguem tudo. Ah, tá bom, então. Realmente, na época, eu fui uma das mais novas da minha turma e causava impacto. Quando as pessoas, homens, mulheres, quando entravam na minha sala e se deparavam comigo, quando eu assumi, eu tinha, acho que 24 anos, mais ou menos. Puxa vida, muito nova. Foi o meu primeiro concurso, eu passei no meu primeiro vestibular e esse foi o meu primeiro concurso. Eu fui aprovada e as pessoas diziam assim, olhavam com ar surpreso, assim que entrava na sala e dizia, quem é a juíza? Só tinha eu dentro da sala. Sentada no único birô que tinha na sala. Aí eu vim falar com a juíza, quem é a juíza? Aí eu dizia, sou eu. Aí a pessoa ficava com um olhar assim, com esse olhar que você tá agora, bispo. Olhar meio estranho agora, né? Mas aí eu dizia, vamos sentando. O que é que o senhor deseja? Veio falar a respeito de algum processo? Então, assim, realmente tinha... eu sentia, né? As pessoas não chegavam a externar, porque a gente já estava vivendo, isso foi no ano 2000, quando eu assumi. Estava na década de 2000. Que já era 13 de outubro de 2000. Que era uma época um pouco mais diferente do que hoje em dia. Talvez uma juíza de 24 anos não enfrente as dificuldades que a senhora enfrentou, né? Pois é. Me questionavam se eu tinha maturidade para isso, né? Eu disse, então, assim, sempre a gente se deparava com essas situações, mas a gente vai mostrando que tem conhecimento, né? Que tem... conhecimento não significa velhice, né? E o comportamento também do dia a dia, as pessoas foram vendo o meu comportamento, né? O meu conhecimento, e aos poucos eu fui sendo respeitada por conta disso, né? Mas no início realmente a gente percebe a indignação das pessoas, o olhar e nos bastidores as críticas, né? Como é que pode uma menina sendo juíza, uma menina julgando o meu processo, né? Às vezes até pela forma de defesa, uma autodefesa, muitas vezes eu acredito que a mulher precisa ser um pouco mais séria, né, para que possa ser respeitada através de um tempo. Às vezes ela tem alguma coisa que acontece lá no tribunal que ela tem que ter uma seriedade maior para imprimir a imagem de seriedade de conhecimento, né? E aí, como é que a senhora conseguiu vencer essa barreira? Hoje a senhora é uma juíza respeitada, é uma juíza acreditada. Como a senhora conseguiu vencer os obstáculos do preconceito com relação à sua idade e com relação ao feminismo? Com conhecimento, demonstrando segurança nesse conhecimento, né? E a postura em termos de comportamento na sociedade, né? No meio em que eu vivo, né? No meio do direito, eu acho que em qualquer meio. Tem um ditado popular que diz assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, assim, e daí um outro gancho que minha mãe muito me ensinava era com relação à vestimenta. Ela sempre foi muito cuidadosa, muito zelosa com relação a isso. E, ao assumir a magistratura, eu percebi que a vestimenta já impunha
um certo respeito. Então, a partir daí, o que é que ocorreu? Eu não andava para lugar nenhum com a roupa que eu estou hoje, com a roupa mais à vontade, vamos dizer assim. Eu andava o tempo todo de terno. Por quê? Se alguém vê outra pessoa de terno, ela já diz assim, essa pessoa está andando de terno, então, opa, é alguma coisa, já é um diferencial. Então, isso para mim era um diferencial. Como todo mundo me olhava como uma menina, eu não podia me vestir mais à vontade como hoje eu me visto. É o julgamento da visão, né, professora? Você identificar e julgar, infelizmente, a nossa realidade é isso aí. Se não me engano, 90% visão e 10% fala e tudo mais. Então, a primeira impressão é a vestimenta. Exatamente. E, assim, eu recordo bem que com uns 6 a 8 meses que eu estava sendo juíza, eu fui para a comarca, para Parelhas. E eu me deparei, quando o juiz vai de uma cidade para outra, ele herda todos os processos que já tramitavam naquela cidade. Não começa da estaca zero. Você pega as coisas caminhando. E nessas coisas caminhando, com uma semana que eu cheguei em Parelhas, eu cheguei em Parelhas, com uma semana depois já tinham 4 júris marcados, um atrás do outro, 4 dias seguidos. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque eu nova, não tinha experiência ainda com júri, e júri é uma parte do direito que muita coisa não está escrita nos livros. Você tem que realmente vivenciar. A prática é diferente da teoria. A prática é diferente da teoria. Muita coisa pode acontecer, né? Às vezes dá receio até de dar uma entrevista ao vivo. Imagine um júri em que você o ator principal daquele cenário, vamos dizer assim, para que a população entenda, o juiz é o ator principal do cenário. Né? É ele que vai intervir em qualquer situação. Então, realmente foi, para mim, uma experiência que foi... deu medo, deu. Mas, ao mesmo tempo, foi gratificante mostrar, com pouco tempo que eu estava naquela cidade, para toda uma população, que aquela juíza, que parecia uma menina, foi capaz de conduzir 4 júris seguidos, um atrás do outro, de terça a sexta-feira. Então, assim, foi muito bom, porque para aquela população daquela cidade, que todo mundo tomou conhecimento daqueles 4 júris que aconteceram, e acho que isso também repercutiu nas cidades vizinhas, porque uma cidade... A doutora Amanda tem um ritmo de trabalho forte, todo mundo, né, espalhou logo. Então, assim, eu acho que essas coisas foram dando credibilidade, né? Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter as senhoras aqui, porque é o seguinte, doutora Amanda simplesmente não dá entrevista para ninguém. Não é porque ela é importante, não, é porque ela é super discreta, né, doutora Amanda? A senhora é super discreta, não gosta de aparecer, é a primeira dama de Natal, né, super discreta desse jeito assim. Então, assim, eu estou muito feliz, eu confesso que eu fui chato, inclusive, eu insisti, doutora Amanda, eu preciso entrevistar a senhora e tudo mais. A doutora Cristina já é acostumada mais com o microfone, como secretária, né, em rádios e tudo mais, né? O próprio cargo faz com que eu tive que aprender a lidar necessário, com né? Não tem essa demanda, né, das entrevistas. Então, assim, eu hoje estou muito feliz de tê-las aqui no nosso programa e é isso. Falar sobre temas que abordam com relação ao Dia das Mulheres e tudo mais. Mas vamos entrar num assunto aqui que eu não posso fazer esse programa hoje sem perguntar isso, porque as pessoas vão me cobrar. Como foi que a senhora conheceu Álvaro Costa Dias? Conta pra gente. Ah, meu Deus! Aqui é um programa à vontade, meu amigo. Essas histórias de amor. Por trás de todo casal tem uma história de amor, né, doutora Cristina? É verdade. Tô certo ou tô errado, como diria? Certo. Tô certo. Então, conta um pouquinho pra gente aí. Como é que foi isso aí? Foi em Caicó? Foi aqui em Natal? Como é que foi isso aí? Bom, Álvaro sempre foi político, porque eu acho que a vida política dele começou em 1988. Ele foi vice-prefeito do prefeito Manuel Torres. Manuel Torres, grande prefeito Manuel Torres.
Bom, eu sabia que existia um político chamado em Caicó, né? Morei em Caicó a minha de 7 anos até os 14. Depois dos 14 anos, fui para Caicó por conta dos estudos. Saí de Caicó também por conta dos estudos. Porque quando terminei lá, a 8ª série, eu vim para Natal para estudar e dar continuidade a era o que meus pais diziam. A única coisa que eu posso deixar para você é o estudo. A maior herança que alguém pode deixar para os filhos é o estudo. Mas aí eu nunca deixei de voltar a Caicó, porque meus pais continuaram morando lá. Então, eu sabia que existia um político chamado Álvaro Dias, né? Durante a nossa adolescência toda, a gente sabia que tinha aquele político Álvaro Dias. Mas a nossa história começou depois de ele ter terminado o primeiro casamento dele, que ele já foi casado uma vez. Depois de eu ter terminado também o meu primeiro casamento, que não deu certo. E nós nos encontramos. E aí eu percebi o olhar numa festa, percebi o olhar incisivo de alguém e comecei a olhar, eu digo, aquele rapaz está olhando para mim. Quando eu prestei atenção, era ele, né? E aí os olhares se cruzaram e a partir daí uma festa aqui, outra festa ali, a gente foi intensificando esses olhares e acabou acontecendo. Já era na época da MSN? Não, antes da Não, MSN. muito antes. A MSN já tinha nos contado, ó, pegar seu MSN e tudo mais. Não era Ele pediu seu número na primeira noite, não? Não, pediu não. Ele foi onde... Histórias do podcast do Bispo. Se puder botar o exclusivo aí na tela, pode botar o exclusivo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ele foi no local que eu trabalhava e pediu para falar com o meu chefe. Bem ousado ele, viu? E eu disse que meu chefe não estava e que ele poderia procurar em tal horário. Sim. Aí ele puxou do bolso um cartão e disse, então, diga a fulaninho, que é seu chefe, que era o meu chefe, né? Diga a fulaninho que eu estive aqui. Meu telefone é esse, meu celular é esse. Aí grifou o celular. Direto, sem arrudeio. Aí entregou. E quando ele saiu, eu e minhas colegas de trabalho, disse, todo mundo começou a rir. Disse, eu acho que ele não veio aqui para falar com o doutor fulano, não. Ele veio aqui para falar, para lhe ver. Começou assim. Coisa boa. Tem que ter um exclusivo, gente. Coloquem um exclusivo na tela aí, porque isso aqui é informação que você não ouviu em nenhum lugar. Não tem blog Thaisa Galvão, não tem blog Igor Costa. Ninguém teve essa informação, meu amigo. É o podcast do Bispo, no Dia Internacional da Mulher, trazendo histórias de amor. Mas vamos voltar agora para a parte política. Professora, como foi que para a senhora, o choque, o desafio de assumir a Secretaria de Educação do município, depois de mais de anos, acho que mais, acredito, 10 anos da professora Justina Iva e tudo mais, como foi para a senhora esse desafio de ser secretária da maior cidade do estado, capital? Eu vou contar um pouquinho, contextualizar para dizer como eu cheguei lá. Cheguei aqui. Temos tempo para isso. Eu fui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passei no concurso de professor de ensino básico, técnico e tecnológico e comecei a trabalhar na educação infantil. Fui do Núcleo de Educação da Infância, né, o famoso NEI. Fui depois da creche da universidade, fica ali vizinho ao Hospital Onofre Lopes, ali no estacionamento do Centro de Ciências da Saúde. E a creche acabou. E eu comecei muito nova a trabalhar na universidade. A senhora se especializou em educação infantil, né? Sim, eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar na universidade. Sendo que comecei a trabalhar aos 16. Pelo meu desejo, eu entrei também na universidade aos 16 anos. E aí tive muito desejo de trabalhar. Comecei na biblioteca, ali, Câmara Cascudo, como estagiária. Depois dei aula de inglês numa escolinha de inglês e fui para a universidade, onde realmente eu fiz minha vida, tanto acadêmica, né? Eu fiz o curso de pedagogia, depois eu fiz a especialização em educação infantil, depois eu fiz o mestrado em educação, como também a minha vida profissional. Trabalhei muitos anos como professora, depois fui diretora tanto do NEI quanto da creche.
E aí, quando a creche acabou, eu já estava, como eu entrei muito nova, já estava com tempo, né? E tive que esperar um pouco a idade para me aposentar. E me aposentei, e no ano que eu dei a entrada na minha aposentadoria, foi lançado um concurso para a Prefeitura de Natal, para educador infantil. Então, eu pensei, eu vou fazer esse concurso para ver se eu ainda sei, né, das coisas, né, visto que fazia muito tempo que eu tinha feito um concurso. Foi um desafio para a senhora. Foi um Né? desafio. E eu me lembro que foi num domingo, eu estava bem gripada, mas fui fazer a prova e tal, e tive a grata surpresa de, ao final do concurso, ficar classificada em segundo lugar. E, assim, não pensava realmente em voltar a trabalhar em sala de aula, porque eu já tinha tido uma trajetória de mais de 30 anos na universidade. Mas uma das pessoas da gestão, do então prefeito Carlos Eduardo, ia sair do cargo de diretora da Educação Infantil, né, Departamento da Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação. E aí eu fui convidada, eu fiquei primeiro num Centro Municipal de Educação Infantil e fui convidada para assumir esse desafio, que já foi enorme, visto que eu trabalhava na universidade, mas se você fosse comparar o tamanho eu trabalhava em unidades, e peguei já o desafio de 74 Centros Municipais de Educação Infantil. Nossa! Né? E consegui. No começo eu tive vontade de desistir, que minha amiga Começo é muito difícil. Cirleide, que está ali difícil. nos assistindo, eu cheguei no departamento e ela ansiosa para me passar o trabalho, aí começou, olha, isso aqui é aqui, o pepete é aqui, o não sei o que é aqui, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, porque eu vinha da universidade, uma realidade bem diferente. E a parte burocrática, que é muito difícil, A vontade né? de sair correndo foi grande, viu? Bom, mas aí assumi e tal, e após algum tempo, a professora Justina Iva decidiu deixar a Prefeitura de Natal, deixar o cargo de secretária municipal da educação. Ela, se eu não me engano, foi secretária por 14 anos, uma 14 pessoa anos. A quem eu faço aqui todos os elogios de ser uma pessoa estudiosa da educação, dos problemas da educação. E estou trabalhando no meu departamento quando uma secretária chegou e disse, professora, o prefeito quer falar com a senhora. Aí eu disse, deixa de brincadeira. Ele disse, não, o prefeito. Aí eu atendi, ele disse, Cristina, você está aí na secretaria? Eu disse, estou. Ele disse, você pode vir aqui? Aí eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Nossa! Fiz alguma coisa muito grave. Aí, novamente, minha amiga Cirleide me acompanhou até... Ela sempre está presente nos meus momentos, né? Sempre esteve sempre ela está presente. E aí, chegando lá, já à noite, ele me recebeu e disse, eu quero que você seja secretária de Educação. Eu entrei assim meio que em choque, porque eu não esperava aquele convite. Aí eu disse, prefeito, eu posso pensar? Ele disse, não. Pode não. Ele é bem direto. Né? Você é caicoense. Não, já mostrou aqui quando conheceu a Amanda. Eu né? só bem não direto. me assustei mais, porque meu pai é caicoense também, minhas tias. Então, assim, são pessoas muito diretas, né? Que não tem muita conversa, não. não. Rodeio, não. Sem arrodeio. Aí eu disse, eu gostaria de conversar com minha família. Ele disse, não, você pode ir, conversa agora. Amanhã você está nomeada. E, realmente, eu passei uma noite tentando compreender, internalizar, assimilar isso, né? Mas eu posso dizer a você que é o maior desafio da minha carreira profissional. Eu acredito que talvez tenha sido um presente que eu ganhei de estar, talvez, finalizando, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a minha carreira na Secretaria Municipal da Educação. Foi um grande prêmio para coroar a sua vida acadêmica. Tem né? muito problema, sabe? Agora, sim, realmente eu não imaginava e venho tentando corresponder aos desafios. Nós estamos vivendo
anos de pandemia, né, com muitas dificuldades, não só na educação, mas em todas as outras áreas, né, e tentando fazer o que é possível, né, sempre converso com o prefeito nesse sentido, prefeito, vamos fazer o que é possível, né, agora, e traçar planos para que a gente vá gradativamente fazendo algo mais, né, então nós estamos já com 2 unidades agora para inaugurar uma escola e um Centro Municipal de Educação Infantil. Estamos com a matrícula, a procura de novos alunos na rede. Esse ano 2022 foi o dobro do ano passado. Que notícia boa, né? Maravilhoso. Então, isso mostra, assim, que houve realmente uma caída em 2021, porque as aulas estavam sendo Existe remotas. uma grande dúvida, né? A pandemia não acabava. Quem tinha condições de botar numa escola particular, botava. Quem não tinha, também tinha dificuldade de levar o filho. E muitas vezes não tinha o instrumento de utilizar um celular, né, um computador para que o filho pudesse assistir a aula. Mas o trabalho da secretaria, e aí eu não estou me referindo à minha pessoa, mas à equipe da secretaria, de professores, de gestores, de coordenadores, assessores, é uma equipe de excelência. E aí eu acredito a toda essa equipe esse retorno tão positivo que me deixou muito feliz, muito emocionada de nós termos uma busca de mais de 50% em relação ao ano passado. Então, é isso. É uma vitória muito grande. É ir vivendo cada dia, né, dentro das possibilidades, dos limites, tendo problemas, mas também tendo momentos muito bacanas como essa notícia, né, que nós vamos tendo e parece que elas nos alimentam para que a gente continue. Enfrentando os desafios. É uma energia, né? Uma energia, um recarregamento de energia para a gente prosseguir. Já que a senhora entrou nesse assunto com relação à pandemia, eu queria ouvir, doutora Amanda, porque a gente viveu a maior pandemia dos últimos 100 anos. 2018, seu esposo assume a prefeitura e 2020, março de 2020, fecha-se tudo. Como foi o lado pessoal, o lado psicológico da senhora, do seu esposo, de enfrentar o maior desafio de um gestor público dos últimos 100 anos aqui em Natal? Para mim foi muito difícil, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, foi muito difícil, porque nas primeiras semanas em que os meios de comunicação, só o que se falava era fique em casa e se resguarde, não podia sair para isso, não podia sair para aquilo, não podia sair para nada. E dentro da minha casa, o meu esposo não parava em casa 1 minuto, indo para o hospital, indo para as UPAs, montando hospital de campanha, convocando reunião, sala cheia de secretário, com o secretário disso, o secretário daquilo, para poder mobilizar toda a estrutura que foi mobilizada. Isso me deixava muito angustiada, porque enquanto eu via todo mundo guardado em casa, eu via ele na rua. E aí me bateu aquele medo de que ele contraísse a doença e não só ele pudesse contrair, como levar também para os meus filhos essa doença. Então, para mim, foi muito angustiante. Hora nenhuma, mas quando eu abordava esse assunto com ele, hora nenhuma ele temia. O que ele sempre dizia com muita convicção, né, com muita garra, com muita determinação, ele sempre dizia, esse vírus não me pega. E eu angustiada, né, naquela preocupação de mulher, né, mas ele dizia, esse vírus não me pega. E graças a Deus realmente não pegou. Proteção de Deus, imunidade alta, força de vontade, não sei. A explicação não sei, mas não pegou. E graças a Deus hoje eu olho para trás, me orgulho, né? Consegui vencer o meu temor, que foi, na época foi enorme, mas eu consegui vencer o meu temor, porque chegou um determinado momento em que eu me lembro que eu estava uma noite sozinha no quarto, já era bem meia-noite, ele não tinha chegado ainda, porque ainda estava mobilizando no início essa estrutura de hospital de campanha e tudo mais.
E ele não chegava, e eu só pensando, e comecei a chorar. E a dizer assim, meu Deus do céu, esse homem vai adoecer, vai trazer essa doença e vai morrer todo mundo. Mas aí eu acho que Jesus, Nossa Senhora, que eu acredito muito, me deu uma iluminação naquela hora e me veio assim, mas espera aí, se o seu esposo não fosse prefeito de Natal, ele ia ser médico e ele iria estar dentro dos hospitais salvando vidas. Então, eu não poderia escapar daquela situação. Eu tinha que me restabelecer, me reestruturar e ajudar ele a ter o suporte necessário para passar por tudo isso. Então, naquela noite, assim, eu acho que Jesus falou comigo e realmente, no dia seguinte, aquele temor, aquele medo, aquele pânico, eu acho que o nome certo era esse, aquele pânico passou no meu coração e a partir daí eu disse, pronto, então se Deus nos deu essa missão, vamos cumprir juntos. Aí, a partir daí eu sosseguei mais meu coração, aliviei mais e a gente foi enfrentando um dia de cada vez. Ele como prefeito da maior cidade do Rio Grande do Norte, a capital, a senhora tem noção de que o trabalho dele salvou milhares de vidas através do Hospital Municipal de Natal? A senhora tem noção de que essa parte que ele abdicou da família, esse tempo que ele abdicou de casa, salvou milhares de famílias que hoje podem ter os seus parentes em casa com saúde, por causa que houve um cuidado, houve um tratamento, houve um espaço. E assim, querendo ou não, houve um contraste muito grande, né? Porque de um lado a gente viu o prefeito em reuniões, em espaços que atrás de resolver os problemas, e enquanto isso a gente não via a governadora em casa. A gente via a governadora sem dar entrevista, contida, depois de algum tempo que ela voltou a estar ativa. Mas em março, em abril, a senhora tem noção de que isso salvou milhares de vidas por causa dessas decisões que ele tomou? Naquela época, em março, abril, como você falou, Bispo, realmente a gente não tinha noção. A gente estava muito... eram muitas informações. Era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. A gente não tinha essa percepção. E, na verdade, quando eu me lembro que no início eu estava no fórum, no início mesmo, na primeira semana, eu estava no fórum e na tela do meu computador, estava me atualizando das notícias, abri um blog e vi a notícia de que o prefeito de Natal tinha declarado que, estava declarando que, após uma visita ao Tribunal Regional do Trabalho, né, eles tinham cedido o prédio que era o hotel, né? O hotel na Via Costeira. E ele dizendo que ali ia ser um hospital de campanha. Quando eu vi essa notícia, eu achei que ele era doido. Né? Eu disse, Ave Maria, Álvaro não tem juízo. Quando é que isso vai dar certo? Mas, graças a Deus, estou querendo dizer com isso, dar esse depoimento, para demonstrar como tudo era muito novo, era incerto, e como até mesmo dentro de casa, né, tinha o medo, a dúvida, essa né? incredulidade no que poderia ser possível acontecer. Porque quando eu olhei as imagens que passaram, que as televisões foram lá, ele foi com um pessoal que mostraram a situação como o hotel estava. Um prédio abandonado, sem nenhuma estrutura de um hospital. De como é que isso vai acontecer num curto espaço de tempo. Aquele matagal danado, não tinha cama, não tinha equipamentos. Como é que isso ia acontecer? E recursos para manter um hospital, né? Porque tem que ter o recurso para pagar folha e tudo mais, estrutura. Exatamente. Então, assim, quando eu vi, quando as coisas foram acontecendo, né? E as pessoas, a grande demanda foi chegando. Teve uma época, assim, que eu recordo. Pessoas conhecidas
ligavam para a gente querendo uma vaga e não tinha. Foi muito difícil. E hoje, quando a gente olha assim e vê nos depoimentos, nas reportagens, a quantidade de pessoas que tiveram, como você falou, tiveram as suas vidas preservadas, é muito gratificante. Muito gratificante. Valeu a pena. Valeu a pena. É um depoimento muito forte, né? É um depoimento que a gente não tem noção do que acontece nos bastidores para que uma coisa possa acontecer. Professora Cristina, nós passamos com os nossos alunos um ano, quase 2 anos, sem as aulas curriculares, sem o conteúdo normal de um aluno. Como recuperar esse tempo perdido agora? Os professores, Na realidade, os alunos. nós passamos o ano de 2021 aguardando o fim dessa pandemia, que inicialmente o prefeito suspendeu as aulas por 15 dias. Olha só a ideia que nós tínhamos naquele tempo. Ou seja, Sem ninguém noção sabia nenhuma, de né? nada. Sem percepção nenhuma Ninguém sabia de nada, do que ia né? acontecer. Então, as escolas deixaram ter aula pelo período de 15 dias. Acho que, se eu não me engano, dia 17 ou 18 de março de 2020. E renovou, né? Não está... Foi se passando o tempo e cada não vez está mais melhorando, aumentando. vamos botar mais um mês, né? Então, mais um mês. E aí, quando nós nos demos conta, na realidade, nós já estávamos no meio do ano. E a situação ainda requeria muito cuidado. Então, o que nós tratamos de fazer foi, além dos professores participarem, os que tinham acesso à internet junto com os alunos, de ter um contato, não deixar apagar aquele contato, aquela aproximação, interação, né? Aquele carinho da escola, né? Da família com a escola. Nós fomos cuidar de fazer um protocolo, porque nós tínhamos esperança, sempre tivemos, que nós íamos voltar. E chamamos a Secretaria de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Fórum de Gestores Municipais, pais de alunos, montamos uma equipe, o comitê científico que vinha embasando todas as ações da Prefeitura em relação à Covid, e montamos um plano de retorno. Não tinha data, mas tinha as etapas pelas quais nós iríamos passar quando fosse possível. Então, se eu não me engano, setembro de 2021, nós demos início... 1 ano e 6 meses Não, depois. não 2020. Não, 2020, 2020. desculpe. Perdão. 6 meses depois. Né? Nós vamos voltando gradativamente, com rodízio de alunos, com a quantidade menor de alunos em sala, distanciamento de 1,5 metro entre um e outro. A prefeitura providenciou kits individuais para cada aluno, com toalha, com garrafinha de água, com álcool gel, sabonete líquido, o face shield. Então, assim, houve uma preocupação muito grande do prefeito Álvaro Dias com esse retorno às aulas, né? Ele queria um retorno, mas queria um retorno seguro. Além das cestas básicas, muito importante As também. cestas básicas que foram distribuídas, mais de 180 mil cestas básicas, e acho que talvez a maior distribuição de cestas num período tão pequeno, em um ano, não é? Porque como nós temos um grande número de alunos, nós tivemos que distribuir e cada aluno da rede recebia uma cesta. Não era por família, porque é um direito do aluno. A família já faz parte de secretaria, de outra secretaria, mas a nossa era responsável para fornecer a alimentação que seria fornecida na escola, em casa. E aí nós montamos cestas com nossa equipe nutricionistas, né, aquele valor nutritivo para cada dia. E o prefeito Álvaro Dias deu uma prioridade muito grande. Nós conseguimos fazer a entrega de 180 mil cestas em um ano. E foi com isso que eu fico também muito emocionada,
que nossas crianças e nossos jovens puderam se alimentar. E suas famílias também. Porque a gente sabe que quando chega a comida na mesa, não vai dizer essa comida é de fulano, essa comida é de fulano, né? E era a comida daquela família que não tinha o que comer. Então, assim, foi muito bacana tudo isso, sabe? Foi difícil, mas trouxe momentos assim, né? Tão, assim... regozijante, né? É uma coisa... assim, emocionante. Eu chorava muito nas entregas das cestas, porque eu me emocionava com aquelas mães, aqueles pais dizendo, minha filha, muito obrigado, porque eu lá em casa não tenho mais nada para comer. Meu Deus. Porque muitas famílias perderam a oportunidade do ganha-pão. Perderam um emprego, perderam porque esse vírus fez com que várias decisões fossem tomadas para as pessoas se resguardarem. Acabou que muitas pessoas não diminuiu o potencial financeiro e aquela pessoa, a primeira coisa que ia cortando seria, de repente, o emprego de alguém que servia naquela... Os restaurantes fecharam. Muitos donos de restaurantes que empregavam inúmeras famílias tiveram que fechar suas portas. Então, todas aquelas famílias ficaram sem... Uma quebradeira total, né? Total. Então, você imagine, né? Nós trabalhamos ali, Secretaria da Educação, Ladeira do Sol, e vez ou outra pedimos alguma comida fora, quando não levamos de casa. Até para evitar... de ir em casa, né? Porque a gente perde tempo, digamos assim. Isso. E aí, 2 ou 3 restaurantes, dos quais nós pedíamos, fecharam. Não aguentaram. Não aguentaram. E foi muita tristeza, assim, porque a gente ia vendo as coisas minguando. Foi um momento muito difícil, realmente, de verdade. Mas, graças a Deus, estamos superando isso aí. Eu vou falar aqui, enquanto a gente se recupera dessas emoções, eu vou falar dos nossos patrocinadores, eles que têm mantido o nosso podcast. Falar dos nossos patrocinadores, gente, é falar da Autoescola Paiatis. A Autoescola Paiatis, para você tirar sua habilitação em tempo recorde, com professores qualificados, com carros novos, tá? Lá na Autoescola Paiatis você pode trocar a sua habilitação. Você que tem a habilitação B, a habilitação A, você pode colocar a D, a E, adicionar, né, a letra na sua habilitação. Na Autoescola Paiatis, vocês já sabem, tem nas quintas e em cidade satélite. A Autoescola Paiatis, procura o Instagram deles aí embaixo, que você vai encontrar muito mais informações. A Autoescola Paiatis, o Centro de Formação de Condutores. Falar também da Giga Flash Telecom. Atenção, Zona Oeste, bairro das Quintas, Lagoa Nova, aquela região. Toda aquela região já é coberta pela Giga Flash Telecom. Planos a partir de 200 MB para você ter muito mais conexão, muito mais velocidade e muito mais estabilidade na sua casa. A Giga Flash Telecom é 100% fibra ótica sem enrolação. Giga Flash Telecom é o nosso patrocinador oficial. Falar também da Rafael iPhone. Você quer trocar o iPhone? Eu vou comprar um iPhone, eu não tenho um iPhone ainda, vou trocar, eu vou ter que comprar lá. Lá na Rafael iPhone, gente, tem um melhor atendimento para você, sem enrolação, sem pegadinha, para você trocar o seu aparelho, para você ter o aparelho com procedência, com garantia, com qualidade e, claro, com preço baixo. Lá na Rafael iPhone é a minha loja para você trocar o seu iPhone, para você renovar, para você comprar um iPhone novo. Você que nunca teve iPhone, gente, lá na Rafael iPhone você vai encontrar, procura aqui o Instagram que você vai ver vários depoimentos de clientes satisfeitos por estarem lá na Rafael iPhone. Fala também da Agência 084, Agência 084 do meu amigo Luan Xavier. Olha, o meu amigo Luan Xavier, ele presta serviço para a vereadora Camila Araújo. Vereadora Camila Araújo, um beijo para a senhora também, que ela vai estar aqui no nosso podcast, vamos entrevistar futuramente. Um abraço, vereadora Camila Araújo, Manuel Eduardo e todos que fazem ali do Bairro Nordeste, Agência 084 é a minha agência. Falar também da P9 Comunicação, que é esse estúdio aqui, essa estrutura. Eu queria perguntar às senhoras se as senhoras foram bem recebidas ao nosso estúdio. Teve um cafezinho bacana, então tá aprovado, né? Tá aprovado. P9 Comunicação, meu amigo Arthur, esse... eu garanto, tá aqui, tá de parabéns
nosso estúdio para você gravar a sua propaganda, para você fazer o seu merchan. P9 Comunicação. Vamos retomar a nossa conversa, já estamos chegando já quase ao fim, mas tem muito assunto ainda para tratar, vamos tentar aqui colocar na nossa pauta. Doutora Amanda, como é que a senhora faz para conciliar vida jurídica, profissional, primeira dama de Natal, mãe? Conta pra gente, sobra tempo aí, pelo amor de Deus. Falta tempo, mas a gente vai tentando administrar. Eu acho que Deus deu dom para as mulheres e daí porque hoje eu já agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer essas lindas flores que recebi do bispo, que nos presenteou a mim e a Cristina, com essa delicadeza. Me permita, por gentileza, mencionar o nome da GM Floricultura. Gente, GM Floricultura preparou esses arranjos maravilhosos. Vocês merecem muito mais. Ó, eu cheguei atrasado aqui, eu vou contar os nossos bastidores. Eu cheguei atrasado aqui na nossa entrevista aqui, e eu cheguei com os arranjos de flores aqui, igual aquele namorado arrependido. Ó, ele tá aqui muito, desculpa. Mas a GM caprichou, parabéns, meu amigo. GM, lá no bairro Nordeste, na Felizardo Moura, para você, toda solução de flores, presentes, mensagem ao vivo. O cara é completo. Tem 25 anos de mercado, o cara, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Também gostaria de agradecer, sim, bispo. Muita delicadeza da sua parte. Obrigado, né? De verdade. E fomos muito bem tratados aqui, com água, café, coisa até boa. uma bolachinha surgiu aqui na mesa. Arthur, você está aprovado, viu, Arthur? Continue assim, meu amigo. Coisa boa. Mas então, vamos lá. Esse tempo realmente é precioso e eu acho que Deus deu o dom às mulheres de se virarem nos 30, né? E de multiplicar o seu dia. Daí porque eu acho que hoje realmente o dia é de parabenizar e de festejar a conquista do espaço, né, que as mulheres, ao longo dos anos, foram conquistando na sociedade, demonstrando essa sua capacidade de administrar não só a sua casa, mas de ter condições de desenvolver atividades intelectuais nas mais diversas áreas, né, de cuidarem dos filhos, do esposo. E tem uma passagem na Bíblia que diz que a mulher virtuosa mantém o seu lar. Né? Então, é assim, com esse dom que Deus deu a todas as mulheres, esse dom não é só meu, né? Mas todas as mulheres, eu acho que cada uma do seu jeito sempre dá um jeitinho para se multiplicar e aí dá aquele jeitinho, aquele toque na sua casa, afagar os filhos, afagar o marido e, ao mesmo tempo, desempenhar a sua atividade profissional. E é assim, bispo, assim também acontece comigo. Vou me virando nos 30, fazendo um pouquinho de cada vez, um pouquinho de participando, como hoje aqui estou participando, que você me convidou como primeira-dama, que o primeiro convite foi esse, né? Como primeira-dama. Né? E aí a gente vai administrando esse tempo, às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo, mas a gente vai fazendo da forma que dá certo. E Deus vai dando as providências e as coisas vão acontecendo. Tem uma frase que diz o seguinte, que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Mas eu acho essa frase machista, né? Eu acho que ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. E a gente vê o prefeito Álvaro Dias, a pessoa pública, mas a senhora cuida do psicológico, do cuidado especial, né? Conta um pouco pra gente como é o prefeito na intimidade, como é a senhora na intimidade. Claro que tem que botar o exclusivo na tela, gente. Precisa botar o exclusivo na tela, mas conta um pouquinho como é esse dia a dia, como é a juíza Amanda na intimidade em casa. Conta, tem algum hobby especial, alguma paixão, alguma coisa que a senhora gosta de fazer nos finais de semana? Conta pra gente. Olha, bispo, eu confesso que antes a gente assistia mais filmes, né? Mas eu confesso que a atividade intensa na prefeitura, não sei se por conta da pandemia, tem nos privado um pouco desses momentos de lazer. Porque o que é que eu posso testemunhar a você do final de semana passado, né? Fomos que seria um final de semana de lazer, um sábado e um domingo de lazer. Será que o prefeito teve essa oportunidade?
não sei se você recorda, choveu intensamente, dentro de 10 horas de chuva, choveram 256 milímetros. Então, nós acordamos num domingo que não foi de lazer. Não foi possível termos esse lazer. Foi um domingo, vamos dizer assim, aperreado, né? Do que fazer, que providências tomar, por onde vamos começar. Então, assim, a gente já acordou aquele domingo passado sobressaltado, né, com a notícia de que vários pontos da cidade, infelizmente, estavam destruídos, que foi isso que aconteceu. E ele rapidamente pediu para convocar uma reunião, foi para a prefeitura, se reuniu com vários secretários. Então, assim, a demanda da cidade de Natal é muito intensa e nos priva desses momentos. Mas, quando é possível, a gente gosta realmente de ficar mais reservado, ficar um pouquinho, ter o direito de ficar um pouquinho em casa, de descansar, repousar o corpo. E esse repousar o corpo, às vezes, significa fazer uma leitura de um livro, assistir um filme juntos, conversar um pouco com os meninos, né? Trocar ideias, essas coisas mesmo, dentro de casa mesmo. Coisas normais, do dia a dia normal de toda a família, né? Isso. Eu vi uma foto realmente esse final de semana. Eu moro nas Quintas e lá na Mar Negócio, naquela parte ali próximo ao Liga, a Liga Norte Rio Grandense, caiu tudo, quase que caiu no primeiro andar, bicho. Um negócio terrível, um negócio difícil de verdade. Professora, vamos falar sobre o tema que está em evidência hoje, que é o feminicídio. Infelizmente aqui em Natal, na última semana, nós tivemos 2 casos de feminicídio. A senhora, como secretária de Educação, claro que é um projeto a longo prazo, mas como implantar políticas públicas de educação desses alunos para combater o feminicídio, a violência doméstica? Infelizmente, nós estamos vendo crescer o número de feminicídios. É uma tristeza, uma realidade triste. Mas nós temos que começar a trabalhar com essas pessoas desde criança, né? Então, junto à Secretaria Municipal da Mulher, junto à Secretaria Municipal de Defesa Social, nós montamos um programa que se chama A Lei Maria da Penha Vai à Escola, onde os alunos recebem palestras, aulas, depoimentos de pessoas que alertam, não é? Alertam a esse público que, se eles virem alguma situação dessa em casa, se eles souberem de alguma coisa dessa natureza, tanto educa para que não façam, não é? Porque a mulher, muitas vezes, principalmente nas camadas mais baixas da população, ela é muito discriminada, é muito vista como alguém que tem que ser subserviente ao marido, e quando não é, ela passa, né, por situações como uma que aconteceu esse final de semana. Nós ficamos realmente muito tristes por esse desejar, esse querer da mulher não ser respeitado. Muitas vezes a mulher, ela permanece num relacionamento por causa do medo, né? E aí isso é realmente terrível. Nós temos políticas públicas da Prefeitura de Natal, junto à Secretaria da Mulher, nós temos uma casa-abrigo, né? Nós temos políticas públicas que realmente tratam e cuidam dessa mulher que precisa de cuidar, que precisa se afastar daquela pessoa que está fazendo mal a ela. Então, assim, isso vem sendo trabalhado desde a criança, né? Ela precisa ter pelo menos uma noção de que como deve ser o tratamento entre as pessoas, da igualdade, da não discriminação. E aí, à medida que vai crescendo, a gente vai podendo trabalhar essa temática de uma forma mais profunda, né? Isso vem acontecendo nas nossas escolas, e através de atividades lúdicas, de histórias, né? Deles próprios demonstrarem através do desenho
É muito triste você ver um desenho de uma criança em que o pai está batendo na mãe. Então, assim, é uma realidade torturante até. E é uma visão de mundo que eles têm, né? Porque eles vão ter só Exatamente. aquilo, eles vão achar que aquilo Se é o certo, que o pai aquilo bate é na mãe, eu também vou poder bater, Isso. né? Quando eu for adulto, né? E nas nossas É o escolas... normal, né? É o natural. Nós não temos o ensino médio, né? A Rede Municipal de Educação Natal, pela própria lei, tem até o ensino fundamental 2. Mas nós já vemos um caso ou outro de agressão dentro da escola. Não, assim, agressão a companheiro, mas agressão ao colega, a falta de tolerância que está acontecendo hoje, não é? Então, hoje ninguém tolera mais nada. Se eu digo, Amanda, você é feia, que não é o caso, a Amanda já vem me agredindo, assim, não existe mais um diálogo, as pessoas estão muito intolerantes. É o bullying, né? Eu e acho as redes que sociais têm ainda injetado mais ódio nisso, né? Exatamente, E eu acho que a pandemia também ajudou, porque a pandemia fez com que as pessoas tivessem um distanciamento, né? E agora estão voltando a se reaproximar, voltando a conviver. Nós precisamos trabalhar, tanto em termos de Secretaria da Educação, através dos professores, né? Trabalhar os jovens, as crianças e até mesmo nos policiarmos como adultos, né, na orientação dessa tolerância da convivência física presencial. Que eu vejo que acontece isso na escola, as crianças da escola pública e as crianças da escola privada. Eles estão agora reaprendendo a conviverem presencialmente. Então, realmente, o que a professora Cristina abordou dessa falta de tolerância é muito preocupante. E tem também aquela questão do seguinte, muitas mulheres violentadas, elas não têm como sobreviver financeiramente, né? Elas ficam amarradas ao agressor. Como mudar isso? Qual o trabalho que a prefeitura pode fazer com que essas mães possam realmente dar um basta, dar um não? Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para a gente aqui. Eu quero dizer que se tiver algum agressor falando, assistindo o nosso podcast, cara, se ela lhe deu não, é não. Procure outra, vá viver sua vida, não deixe de aperrear ela, deixe de perturbar ela, entendeu? Vá viver sua vida, recomeçar. A palavra é recomeçar, né? Porque tem muito homem, infelizmente, essa é a nossa realidade, que não aceita o não como resposta. E acaba ainda, a mulher, 2 casos agora de mulheres que tinham dado basta, que não queriam mais o relacionamento, e o cara chegou e acabou com a vida dela e dele, né? E falta o amor próprio também nisso, né? Queria que a senhora comentasse com relação a isso aí, como é que a gente pode fazer com que essa política de tentar separar, tanto financeiramente como fisicamente. Eu acredito que a educação, ela é libertadora. E é libertadora em vários sentidos, inclusive nesse, de proporcionar que a mulher possa estudar, o jovem, né, a criança que vai se tornar uma mulher, um adulto, ele possa estudar e possa trabalhar, e aí essa dependência financeira já não será mais o motivo de ter que ficar, não é? Eu hoje de manhã falava na secretaria que é muito próximo da gente isso. Eu me lembro que minha mãe tem uma irmã 1 ano mais velha do que ela. E essa irmã de mamãe não trabalhava porque o marido não queria. E terminou a escola doméstica, sim, porque foi uma concessão que ele fez ela terminar o ensino médio. Então, hoje, e aí veio minha mãe, 1 ano mais nova que ela, e revolucionou a família. Disse, não, aí se formou e começou a trabalhar. Então, assim, foi uma quebra de paradigma, na realidade. E eu digo que é próximo da gente por isso, porque eu vejo dentro da minha família. Então, assim,
eu acredito que a educação ela tem esse papel muito forte de trazer essa liberdade às pessoas, né? As pessoas poderem dizer sim e poderem dizer não. As pessoas poderem ter consciência, serem cidadãos críticos, reflexivos, que possam dizer, não quero mais isso para a minha vida. E, através da educação, é claro que as políticas públicas emergencialmente precisam existir. A educação, nós estamos falando aqui em algo de médio a longo prazo, Isso. não é? Não vai acontecer amanhã. Não vai acontecer amanhã, mas as políticas públicas são necessárias, as medidas de afastamento, né? A Lei Maria da Penha, tudo isso é importante e precisa existir, com mais ênfase ainda, essas casas-abrigo. Mas eu acredito no caminho da educação. Acredito que ele é um caminho a ser trilhado, né? Faço um convite às pessoas que não tiveram a oportunidade, né, de ter a educação. Nós estamos retomando agora um programa que é muito caro ao prefeito Álvaro Dias, que é o Aprendendo Mais. Importantíssimo. É um programa de alfabetização de adultos. E mesmo com a pandemia, nós já formamos uma turma de pessoas idosas que não sabiam, não eram alfabetizadas e descortinaram um novo mundo. Sempre há tempo de aprender, Sempre há tempo. Então, se você tem vontade, se você não participou da escola como poderia ter sido, do ensino regular, procura a Secretaria de Educação, nós estaremos lá para recebê-lo e para lhe matricular nesse programa Aprendendo Mais, que com certeza você vai ter uma vida melhor daqui para frente. Como diz lá em Jardim do Seridó, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é. Coisa boa. Doutora Amanda, como a senhora avalia hoje o papel da mulher na política? A mulher vem se destacando e galgando seu espaço, não de uma forma, talvez como fosse a ideal, mas cada vez mais a gente está vendo mulheres ocupando esses espaços e eu acho importante porque, de repente, é através dessas mulheres que ocupam cargos de vereadoras, de deputadas, que vão surgindo e vão trazendo as demandas, né, que as mulheres necessitam. Mas, aproveitando um pouquinho aqui, ainda o gancho do que a professora Cristina estava falando a respeito de que a educação é que ajuda a construir a mentalidade das pessoas para evitar que as crianças possam se tornarem os possíveis agressores. Eu gostaria de trazer a informação de que, atualmente, se essas crianças é importante, mas que se hoje um adulto pratica uma violência contra a mulher e essa mulher é desejosa de romper, existe a possibilidade, existe uma política pública dentro da Prefeitura de Natal, que é desenvolvida através das Sentas, de cursos qualificantes, em que essas mulheres podem participar desses cursos. São os mais diversos cursos, seja de maquiagem, seja de cabelo, de manicure, de trabalhos manuais. Então, tem uma gama bem considerável de cursos que essas mulheres podem fazer, que elas podem aprender um ofício e, a partir daí, começarem a produzir e buscarem uma independência financeira. Inclusive, hoje, está sendo exposto, vão ficar durante 10 dias, lá no shopping, eu esqueci qual é o shopping, mas vão ficar uma loja em que vão expor várias mulheres, seus trabalhos, né, trabalhos artesanais, né, dos mais variados tipos. E aí, com essa visibilidade, a gente espera que as pessoas que possam ser multiplicadores, que essa visibilidade durante 10 dias possa se multiplicar para o futuro.
que essas pessoas que vão frequentar o shopping sejam multiplicadores e, a partir daí, procurem aqueles serviços porque elas divulgam o seu trabalho, onde é que elas podem ser encontradas, seja através de telefone, tudo, sejam multiplicadores. Então, isso é uma forma de tornar aquela mulher independente e ela poder romper com esse ciclo vicioso. Com relação ao estágio mais avançado, em que a justiça já determina o distanciamento social do homem agressor com relação àquela família, àquela mulher, e foi implantado também pela Prefeitura de Natal. Aqui em Natal está servindo até de modelo para várias outras cidades, seja no Rio Grande do Norte, seja fora do Rio Grande do Norte. A Lei Maria da Penha, em que é possível, foi montada uma equipe através da secretaria, através da secretária Sheila Freitas, a quem eu aproveito a oportunidade para parabenizar a dedicação, o empenho, né, que junto com o Álvaro vestiu a camisa e desvendou caminhos possíveis de serem trilhados diante das dificuldades para implantar a Patrulha Maria da Penha, que é justamente através dela que é possível acompanhar as medidas penalizantes que são impostas pela Justiça, porque antes a Justiça dizia que o agressor ficasse distante da mulher 200 metros, 300 metros, e aí a Justiça é quem determina, mas quem fiscalizaria? Então, assim... É preciso punir. É preciso ter uma fiscalização para que aquele agressor realmente fique distante, cumpra aquela penalidade que foi imposta pela Justiça. Então, a Lei Maria da Penha, que é uma equipe que existe dentro da Secretaria... Secretaria de Desenvolvimento e Defesa Social. A delegada Sheila Freitas, né? Isso. Um abraço, delegada. Queremos a senhora aqui depois, viu? Vamos trazer ela aqui. Então, pronto. Ela é que comandou e comanda, né, muito bem. Hoje eu participei recentemente, juntamente com a juíza da violência doméstica, a doutora Fátima. Recentemente, a gente participou da finalização de uma palestra, de um curso que estava sendo ministrado justamente pela SENDES, através da delegada Sheila, que estava dando curso para as cidades vizinhas de Macaíba. Tinha pessoal de Macaíba, tinha de Extremóis, se eu não me engano, tinha de Ceará-Mirim, justamente dando esses cursos para que eles pudessem começar a pensar em como implantar essa patrulha lá nas suas cidades, porque não adianta impor uma pena se essa pena não é fiscalizada, se não tem quem fiscalize essa pena. Natal hoje é modelo para as outras cidades, né? Natal hoje, graças a Deus, é modelo para outras cidades. Doutora Amanda, seu esposo, deputado federal, estadual, volta para a Assembleia Legislativa. 2010, campanha, vice-candidato do conjunto Carlos Eduardo. Perde a eleição. Fica de 2010 a 2014 sem nenhum cargo eletivo. Volta para a Assembleia em 2014. Quando chega 2016, candidatura em Natal, vice-prefeito. E 2018, assume a prefeitura. Como foi esse choque de ser a primeira-dama de Natal? 2018, quando Álvaro assume, o que mudou na vida da senhora? Mudou a falta de tempo de ter ele em família, por conta dessa demanda, como eu falei, né, há poucos instantes, essa demanda que a Prefeitura de Natal exige do gestor. Não sei se em períodos anteriores, por não ter tido pandemia, né? Porque a maior parte do tempo desse mandato, nós estamos cercados por essa pandemia. Durante a pandemia. Né? Não sei se numa época normal, vamos dizer assim, de normalidade, sem pandemia, se a demanda era tão intensa, né? Mas o que mais, a dificuldade maior é essa, é ter um pouco de tempo para a gente poder usufruir como pessoas normais. Me perdoe interromper a resposta, mas no sentido da senhora, pessoal, houve uma, assim, porque o poder ele tem um perfume, a gente sabe, a gente é bem claro com relação a isso. Houve uma pressão muito grande,
de uma hora para outra a senhora se viu num papel que muita gente lhe procura? Como foi isso aí, a mudança da senhora como primeira-dama? Conta pra gente como é que é essa mudança de ser a primeira-dama, a segunda-dama e depois ser a primeira-dama de uma cidade como Natal. É uma diferença muito grande? É uma diferença muito grande, né? Porque enquanto ele era vice-prefeito, não há essa procura, nem do vice-prefeito, nem da esposa do vice-prefeito, né? Mas aí a gente vai aprendendo, Conciliando, né? conciliando, vai driblando o tempo e também vai direcionando as pessoas para que aqueles problemas que elas buscam e que elas acham que só a primeira-dama ou só o prefeito pode resolver, aqueles problemas podem ser resolvidos com a secretária da Educação, que aí a gente encaminha para a secretária da Educação, que pode ser resolvido através da Defesa Social, através de assentas, para a saúde, e aí a gente vai vendo que a gente vai direcionando, porque no final das contas a primeira-dama não tem não é um órgão, cargo, né? não é um cargo, né? Ela apenas direciona para que cada secretaria resolva um problema específico da necessidade daquela pessoa. É mais ou menos dessa forma. É mais ou menos dessa forma. Nós estamos chegando já à nossa parte final. Eu queria mais uma vez falar dos nossos patrocinadores, que quem paga isso aqui é o nosso patrocinador, tem que falar dos patrocinadores, que é o nosso patrocínio do podcast do Bispo. Estamos já chegando na parte final, mas vamos falar da Autoescola Paiatis, a Autoescola Paiatis, para você tirar a sua habilitação em tempo recorde, com professores qualificados, com carros novos, tá? Lá na Autoescola Paiatis você pode trocar a sua habilitação de B para C, para D, para E, tá? Em tempo recorde. Você não vai custar muito tempo, não. A Autoescola Paiatis fica na 12, ali no bairro das Quintas, e em Cidade Satélite. Pode procurar a Autoescola Paiatis através do Instagram, que você vai ver os planos e vai se maravilhar, porque o produto lá é muito bom, vai ser muito rápido para você tirar a sua habilitação. Fala também da Gigaflash Telecom, a melhor internet da Zona Oeste, planos a partir de 200 MB, 100% fibra ótica, muito mais estabilidade, muito mais conexão, para você acessar suas redes sociais, para você assistir suas séries favoritas. Gigaflash Telecom, meu amigo Denis, um forte abraço. Falar também da Rafael iPhone, ó, que tá aqui, ó. Tenho até esquecido aqui da caneca da Rafael iPhone. Rafael iPhone, para você trocar seu iPhone, para você comprar seu iPhone lá com atendimento personalizado, garantia, procedência e principalmente preço. Pode procurar Rafael iPhone, meu amigo Rafael, você vai ser muito bem atendido. Manda um abraço também para 084, agência 084, meu amigo Luan Xavier. Publicidade é na agência 084, essa é a minha agência. Fala também da P9 Comunicação, meu amigo Arthur. Forte abraço, P9 Comunicação, para você gravar a sua propaganda, para você gravar o seu merchan. Somente na P9 Comunicação tem toda a estrutura que você precisa com tecnologia para você fazer o seu conteúdo digital. Muito bem, nós vamos encerrando aqui, mas eu quero ouvir um desejo de boa noite, aquela mensagem especial. Doutora Cristina, conte-nos como foi participar do nosso podcast, quem é doutora Cristina e como foi participar do nosso podcast. Bom, eu sou uma mulher, me considero uma mulher independente. Passei há pouco tempo, há 2 anos, por uma separação de um casamento já de quase 40 anos, então não foi fácil. Mas hoje eu me sinto muito mais independente do que eu era quando era casada, independente no sentido emocional, afetivo. Me sinto mais preparada para a vida e sou uma grande entusiasta da educação, né? Sempre trabalhei pela educação, para a educação, e queria dar uma palavra aqui de agradecimento a você, de agradecimento à Amanda, que é essa pessoa por quem eu tenho muita admiração, uma mulher muito discreta, é uma primeira-dama muito recatada, no sentido não pejorativo, mas no sentido de se, vamos dizer assim,
se colocar nos momentos em que ela deve se colocar, né? Às vezes as pessoas até sentem falta de uma... Nós já tivemos primeiras damas aqui no Rio Grande do Norte e Natal que praticamente dominavam a cena política, né? E hoje nós temos a felicidade de ter essa mulher inteligente, essa mulher guerreira, que está sempre ao nosso lado, dessa forma tão discreta e tão bacana. Então, eu quero agradecer, quero parabenizar todas as mulheres hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, dizer que a luta continua, a luta não acabou, não é? Os tempos hoje são um pouco melhores do que já foram antes para a mulher, mas que a luta precisa continuar, nós precisamos continuar de mãos dadas, todas, para que um dia possamos ter realmente a igualdade com o homem, em todos os sentidos. Então, agradecer novamente, dizer que foi um prazer muito grande estar aqui. Também fiquei um pouco... Já participei de muitas entrevistas, mas não assim um podcast tão longo, mas foi muito prazeroso. Eu, pelo menos, não senti muito tempo passar. Então, é isso. Estou aqui à disposição. Quando quiser falar da educação no Natal, é um prazer. Eu acho que, inclusive, é uma obrigação nossa estar divulgando as ações. E muito boa noite a todos que nos ouviram até agora, né? O nosso muito obrigada. E a você, especialmente, Bispo, pelo convite tão atencioso. Obrigado, de verdade. Doutora Amanda, quem é Amanda? E deixe a sua mensagem aqui nessa noite, aqui no nosso podcast. Gostaria de agradecer ao Bispo pela insistência. Obrigado. De nada. E realmente, é a primeira vez que eu concedo uma entrevista. Realmente, eu não gosto. Eu gosto de me manter mais no meu conforto. Os bastidores, né? Então, assim, agradecer, foi um bate-papo muito interessante e é sempre gratificante poder trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, uma palavra de entusiasmo para que outras mulheres possam galgar os seus espaços, conquistar o seu espaço, porque não é pela aparência, às vezes frágil, que a mulher é frágil, né? Eu admiro muito a força do homem. Eu acho que as mulheres precisam de homens ao seu lado, mas precisam de homens para caminharem lado a lado. Mulheres e homens precisam caminhar juntos, cada um com as suas qualidades e com suas diferenças, para juntos serem mais fortes. E eu acho que quando a família caminha junto, quando a mulher caminha junto do seu companheiro, ela se torna mais forte, o homem se torna mais forte. Porque a mulher sempre tem muito a contribuir com o homem e o homem a contribuir com a mulher. Então, o meu maior sonho era que a gente pudesse conquistar, que a mulher pudesse conquistar o seu espaço na sociedade, a sua independência financeira e, ao mesmo tempo, pudesse conquistar a admiração dos homens para que juntos possamos caminhar lado a lado. Não precisa o homem caminhar na frente nem a mulher caminhar na frente. Pessoalmente, eu não defendo que as mulheres tenham essa independência para se desgarrarem. Não é assim. É para que possam caminhar juntos, para que os homens reconheçam a importância dessas mulheres, da sua inteligência, da sua força psicológica, né, do seu apoio, para que possam caminhar juntos, que eu acho que no dia que a gente conseguir atingir esse nível, né, de maturidade, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor. E aproveitar a oportunidade de agradecer mais uma vez pelas flores belíssimas, pelo dia de hoje, parabenizar você, mulher, que está nos assistindo, parabenizar a professora Cristina, que sempre demonstra muita tranquilidade, muita sabedoria, paciência e determinação na sua vida, sua força, sua batalha,
muitas informações. Hoje a gente descobriu um pouquinho de Amanda, descobriu um pouquinho da intimidade de Cristina. Um pouquinho? Acho que não. Um pouquinho é muita coisa a gente descobriu. Muito Mas bom. é isso, foi muito bom, uma noite muito prazerosa. Muito obrigada, Bispo. Fazer assim para fazer um negócio mais marcado aqui. Olha, eu quero trazer o prefeito Álvaro Dias aqui para a gente entrevistar. Será possível isso aí? Eu acho que é mais fácil do que foi a mim. Ah, então, olha, vou Com ficar certeza, feliz. né? Acho que o convite vindo da esposa não tem coisa melhor, né? Gente, eu quero agradecer a presença das senhoras aqui. Muito obrigado, de verdade. Eu disse no início, vou repetir, esse programa nunca esteve tão florido como hoje. E dizer uma mensagem especial para todas as mulheres, a minha mãe, Maria Isabel, a minha esposa Daiane, que está nos acompanhando. Um beijo para cada mulher, vocês merecem um mundo, tá? E olha, eu vou dizer um negócio para vocês, não se contentem com pouco não, tá? Vão à luta, guerreiem. E outra coisa também, se tem algum cara que está querendo fazer violência doméstica, violência psicológica em cima de você, liberta esse cara, se liberta desse cara. O mundo não é isso não, tem muita coisa boa para viver, tá? E você precisa dar um basta, às vezes a gente precisa dar um basta, né? Dizer não e ponto final. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todas as mulheres, que vocês possam galgar muito mais espaços do que vocês têm hoje, tá? Tem muita coisa para conquistar, muita profissão para vocês adentrarem, para vocês crescerem. E agradecer a audiência. O nosso podcast continua próxima terça-feira, sempre às 20 horas, o nosso encontro marcado, nosso podcast do Bispo. Muito obrigado pela audiência e até próxima semana. Obrigado mais uma vez, boa noite e até lá. Tchau, tchau.